Às vezes, nosso mundo parece estar fora de controle. Guerras, derramamento de sangue, crime, imoralidade, desastres naturais, pandemias, incerteza econômica, corrupção política e muito mais. Há uma forte necessidade que indivíduos e famílias pensem primeiro em sua própria sobrevivência. Assim, administrar em tempos difíceis é naturalmente possível, desde que estejamos com o dono do negócio orientando. Olha, é sempre uma alegria poder estar de volta e contar com você, nos acompanhando, nos assistindo, deixando seu like, deixando a sua observação, sua fala, sua contribuição. Eu insisto nisso. Até porque se você conhece alguém que tem dificuldades em arrumar, ajustar a abordagem da lição, esse aqui não é o único canal que ele pode acompanhar. Mas eu deixo aqui uma sugestão para o nosso canal que trabalha a metodologia do ensino, e não necessariamente o estudo da lição. Você vai encontrar na internet muitos outros canais de excelente qualidade que você pode revisar o estudo da lição no estilo mais tradicional de estudo. Aqui nós pontuamos aquilo que será essencial para a revisão e uma metodologia prática para a sua apresentação, tá bom? Então vamos à lição desta semana que trata de administrar em tempos difíceis. O verso para memorizar diz que devemos oferecer a Deus sacrifício de ações de graça, cumprindo os seus votos para com o Altíssimo. E ele diz no Salmo 50, verso 15, invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Olha, é interessante os ensinos contidos nesse verso para memorizar. Primeiro, o texto fala de duas ofertas especiais. Quais são? Gratidão e fidelidade. Quando o verso diz, ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra seus votos, então está falando de dois aspectos importantes que podem ser a minha oferta para Deus. A minha gratidão, que é o reconhecimento das dádivas de Deus na minha vida, e a minha fidelidade, que é a maneira como eu cumpro os votos e os compromissos e as alianças que eu fiz com Ele. Agora, a segunda parte da lição fala de recompensa. Invoca-me no tempo ou no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. Interessante. Você está na angústia, invoca o Senhor e termina dando glórias. A recompensa para quem exerce gratidão e fidelidade é o livramento. Ok? Vamos avançar? Olha, a lição desta semana está ainda mais objetiva. Eu resumi em 2 pontos apenas, que são passos concretos, fundamentados em princípios bíblicos, a serem seguidos em tempos difíceis. Vamos lá? Com essa proposta, você só precisa enfatizar 2 coisas ao revisar a lição. Primeiro, priorizar em tempos de bonança e confiar em tempos de tormenta. São princípios básicos. Priorize e confie. Priorize em tempos de bonança. Está tudo bem com você? Então não esqueça de Deus. Porque o problema de estarmos em tempos de bonança é que nós esquecemos de Deus. Esquecemos de Deus na angústia, na tormenta. Mas a proposta da lição para essa semana me fez entender a necessidade de eu priorizar Deus em minha vida quando tudo está bem e confiar nele quando as coisas começarem a ficar ruins. Ok? São esses os 2 focos de abordagem para a lição dessa semana. Eu não sigo também uma sequência dos dias da lição. Priorizar em tempos de bonança. Você estuda a lição de domingo e quarta-feira. Então você dê uma olhada, revise a lição com esse foco de priorizar. Aí você vai ver que a lição de domingo diz, coloque Deus em primeiro lugar. E a lição de quarta-feira diz, escolha a quem você vai servir. E isso é estabelecer prioridades. A história de Josafá, por exemplo, ela coloca uma pergunta intrigante que define o nosso futuro. Ele explica o nosso presente e pode definir o nosso futuro. O Senhor está ou não conosco? Lembra da história? Não estou contando a história aqui porque você estudou a lição. Dê uma lida na história de Josafá, naquela crise que ele enfrentou, que Israel enfrentou, e aí chega ao ponto de perguntar, mas espera aí,
O Senhor, afinal de contas, está ou não está conosco? Essa pergunta é importante para você entender muitas coisas na sua vida, porque ela tanto responde seus problemas, como ela explica o seu sucesso. Quando o Senhor não está conosco, nós passamos por tempos de dificuldades. Quando Ele está conosco, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Ele nos dará confiança e nos dá certeza da sua proteção e do seu amparo. Uma outra coisa importante na história de Josafá é, se você coloca Deus em primeiro lugar, como prioridade, na hora das dificuldades, como foi o caso de Josafá, os seus olhos estão postos em quem? Porque uma coisa é você confiar em Deus e olhar para o seu jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Outra coisa é você confiar em Deus e esperar a ação de Deus a seu favor. E a história de Josafá deixa bem claro isso. Lição de quarta-feira, escolha a quem vai servir. E o texto apresenta uma impossibilidade. Mateus 6,24. Veja só, a pergunta 4 da lição de quarta-feira. Eu achei interessante. Como tem sido sua experiência com essa verdade? Que verdade? Essa de Mateus 6,24. Dê uma lida com a classe, ok? E veja só, esse texto apresenta uma impossibilidade. Eu não vou adiantar o qual é não, você precisa dar uma lida no texto. Ali está uma impossibilidade. Faça a sua escolha. Vamos para a segunda parte. Esse segundo princípio fundamental tem a ver com confiar. Aí você vai precisar da lição de segunda-feira e da lição de terça-feira e finalize com a lição de quinta-feira, ok? Segunda-feira, confiança em Deus, não em seus próprios recursos. Por exemplo, quando Davi mandou fazer o censo em Israel, puxa, era muita gente. Mas escute, os números não são a nossa força. O problema de você fazer contas demais com seus recursos é você achar que você é autônomo, não precisa de Deus. É você achar que você é autossuficiente, não precisa da ajuda de Deus. É o perigo e a cilada de você ver que tem gente demais com você, e então, para que serve Deus? Esse foi o risco que Davi ficou exposto naquele censo pelo qual ele foi condenado também por Deus. Terça-feira, tempo de simplificar. Eu coloquei aqui, dê uma olhada na lição aí na tela. Ative seu modo de dependência. Ok? Leia Mateus 6,31. Leia com a classe. E diga assim, ó, está na hora de você ativar seu modo de dependência. Não esqueça, nós dependemos de Deus. E essa independência dele traz prejuízo para a nossa vida cristã. Ok? Quinta-feira, ninguém poderá comprar nem vender. Isso aqui é no tempo da tormenta. E aí vai para o aspecto da pergunta número 6, quando dentro do contexto de Apocalipse, do tempo do fim, nós estaremos impedidos de comprar e vender. Então, se você for escravo do dinheiro, você vai ter sérios problemas. Portanto, lembre-se que haverá um momento na sua vida em que você precisará viver a experiência do desapego. Entendeu? Talvez estejamos muito próximos desse tempo, da hora de nós nos desfazermos das coisas, porque essas coisas vão ser um peso para a nossa vida cristã no tempo do fim. Ok? Comente a lição, a pergunta número 6 com a sua classe. Eu acho interessante você revisar essa pergunta. Sabe qual é a minha sugestão para você finalizar a lição dessa semana? Termine ouvindo testemunhos, porque, olha, a lição dessa semana, ela provoca a gente refletir sobre assim, como é que eu saí da crise, como é que eu saí da dificuldade, como é que eu administrei minha situação quando eu estava passando por uma crise, por uma dificuldade. Então, eu acredito que se você explorar alguns testemunhos, não tomando muito tempo da lição, você vai ouvir boas histórias de livramento. Mas não esqueça, mesmo aqueles que são fiéis passam por provações. Peça que o aluno, então, compartilhe com a classe como é que ele aprendeu a depender totalmente de Deus em tempos de tribulação. Você vai ouvir bonitas histórias, ok? E como essas histórias contribuíram para a sua experiência de fé e como essa pessoa, como você, pôde aprender que Deus tem um plano de controle sobre todas as coisas. Não esqueça, Deus está acima de todas as coisas.
e aprenda a testemunhar sobre como essa confiança em Deus aumentou a sua experiência de fidelidade, tá bom? Muito bem, finalizamos aqui a lição número 11, estamos quase nos despedindo da lição do trimestre, nos vemos na próxima semana com a última lição dessa série. Um grande abraço, um bom estudo e nos vemos na próxima semana.